Plataforma 73 no ar com a Débora Arruda. Débora que é comentarista, né, apresentadora também de programa de rádio, comentarista na FCF TV, né, que é a TV da Federação de Futebol do Ceará. A gente trocou uma ideia muito da hora sobre o futebol, principalmente do futebol cearense, né, o nordestino, mas também falamos do futebol do norte. Eu falei sobre a minha realidade daqui, ela falou da realidade dela de lá, como é trabalhar cobrindo duas equipes que estão em fases muito legais, muito interessantes, que é o Ferroviário e o Floresta, né? A gente trocou ideia muito da hora sobre isso. Mas antes de ir pro papo, aquele recadinho de sempre, né? Que recadinho é esse? O Clube TDQ. Você pode entrar pro Clube TDQ nos ajudando financeiramente com 10 ou 20 reais. Jonathan, o que eu recebo com isso? Você recebe, além da sensação, né? Além da gratidão, né? Gratidão quem tem a gente, né? Mas enfim, a sensação de estar ajudando a gente, né? Colaborando para que a gente possa continuar produzindo conteúdos que a gente tem produzido já. Você também recebe conteúdos extras do Teólogo de Quinta, você recebe conteúdos exclusivos que só você recebe, né? Um podcast extra por mês com o tema que você sugerir, convidados que você vai sugerir, prioridade aqui pra gente, pautas para programas e outras coisas que outros mimos que a gente está sempre planejando para entregar para os nossos assinantes, beleza? Então você pode entrar lá no nosso Instagram, @teólogo de quinta, lá tem uma barra de destaque só sobre isso, só sobre o Clube TDQ. Você pode tirar mais suas dúvidas e nos ajudar a colaborar com a gente. Os podcasts, é claro, de graça para todo mundo, sempre é de graça, sempre vai ser, mas quem for assinante ganha algumas coisinhas a mais aí, que eu acredito que você vai curti muito, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma número 73. Estou aqui com a Débora Arruda, ela que é apresentadora, comentarista, programa Mulheres em Campo, e eu acho que é da FCF TV, né? A Federação Cearense de Futebol, ela vai me corrigir se eu tiver errado alguma coisa. E também setorista do Floresta, que é o time que o Eduardo joga. Eduardo, para quem é atleticano, é o Eduardo. E do Ferroviário. Débora, se apresente melhor aí para quem não te conhece. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E obrigado a todos que estão acompanhando, né, o podcast. Já vou pedindo aí para compartilhar o trabalho do Jonathan. Isso mesmo, eu sou comentarista e apresentadora do programa Mulheres em Campo e do A Hora do Racha, são dois projetos independentes. Então, sou setorista do Ferroviário e do Floresta também. E faço os comentários pela FCF TV, que é a atual federação, no caso, né? E pela Eleven, Esportes e CBF TV também. Da hora. Então, Débora, eu te falei que eu te conheci, eu cheguei até você através do podcast lá dos meninos, né? Que você estava comentando os jogos da Série D. E também porque eu sou um grande apaixonado pelo futebol nordestino, desde criança ali, porque o Rio Branco, que é o time aqui do Acre, sempre estava na Série C e sempre pegava os times do Nordeste, né? E, cara, e o futebol cearense, mais especificamente, tá numa fase, eu acho, não sei se eu posso cravar isso, né? Mas eu acho que tá na melhor fase dos últimos anos, né? Com times de Série A, time de Série B, time de Série C, inclusive com Ceará e Fortaleza brigando em campeonatos, torneios internacionais. E você está trabalhando nessa área, cobrindo os jogos. E o que você pode falar para a gente sobre o futebol cearense? Eu concordo com você, Jonathan. Eu também considero o melhor momento, porque a gente sempre, geralmente quem conhece por alto, né, o futebol cearense, sempre vai lembrar ali do nome do Ceará, do Fortaleza, por terem grandes participações na Série A, principalmente. E do Ferroviário, que o Ferroviário é a terceira força do estado, né? Tanto historicamente quanto momentaneamente.
Então, atualmente a gente está com 7 representantes nacionais no futebol masculino e a gente está crescendo cada vez mais, tanto no futebol de base quanto no futebol feminino. A gente teve aí agora Fortaleza e Ceará brigando pelo acesso da Série A2. Infelizmente, Fortaleza não conseguiu passar, mas o Ceará ainda está nessa briga. Então é um prazer muito grande. Para quem não sabe, eu iniciei o trabalho no futebol no ano passado, ali por volta do mês de agosto, setembro. E desde então vim tendo grandes oportunidades de fazer grandes coberturas. E para mim é muito especial esse momento, porque a gente vê de perto o crescimento, a gente vê de perto que todos estão se estruturando. A gente tem aí o Ceará, o Fortaleza na Série A. Na Série C a gente já tem o Ferroviário e o Floresta. Floresta, que é um time muito novo e vem tendo grandes conquistas tanto na base quanto no time principal. E na Série D a gente tem o Caucaia, o Atlético Cearense e o Guarani. O Guarani também, que é um time histórico aqui no Ceará, que tá vindo com uma campanha maravilhosa. Então é um prazer muito grande ver tudo isso de perto. Da hora. Uma pergunta que eu ia fazer, antes de fazer essa, né, especificamente sobre o futebol cearense, como é que foi teu envolvimento com o futebol? Tipo, é de família? Você foi crescendo assistindo e foi gostando? Como é que é teu envolvimento com o futebol? Assim, quando eu era mais nova, eu sempre fui muito apaixonada pelo Palmeiras desde pequena, porque a minha família ela é dividida entre Palmeiras e Flamengo. Eu fiquei na parte do Palmeiras, meus pais e meus irmãos são palmeirenses, e eu sempre tive aquela paixão pelo clube. Só que eu não gostava de acompanhar futebol, eu achava muito chato, um esporte muito... que não dava emoção. Então eu só tinha aquela paixão pelo aquele clube em si e não acompanhava muito, tanto que eu não sabia muitas coisas, sabia só da parte histórica. E eu sou da área de TI, para quem não sabe, eu curso engenharia de software. Então eu trabalhava com marketing. O meu irmão do meio, ele trabalhava com mecânica e do nada ele... Vou fazer uma página de esportes, vou fazer uma página de notícias. E como eu já trabalhava com marketing, eu entrei nessa para poder ajudar ele a fazer a página crescer, fazer divulgação, esse tipo de coisa. E a gente foi crescendo a página, ele entrou num projeto, mais um integrante da equipe. Acabou que não deu certo a participação deles e eles retornaram. Quando eles retornaram, veio um amigo do Daniel, que o Daniel é nosso atual coordenador, que é o Bruno Balacó. Não sei se você conhece ele. E quando ele veio, ao mesmo tempo que ele veio, a gente conseguiu um patrocínio muito importante para a equipe. Que esse patrocínio, como a gente só tinha página de Instagram, a gente não poderia usufruir muita coisa, fazer muitas divulgações. E o nosso coordenador prontamente teve a ideia de a gente fazer um programa, a gente colocar esse programa no ar, e a gente colocou ele numa web rádio daqui, que é a Web Rádio Active. E a gente queria fazer um trabalho diferente, fazer setorização, não apenas de Ceará, Fortaleza e Ferroviário. A gente queria cobrir, na época era 5 clubes que faziam essa representação nacional. E a gente foi se ajeitando, a gente tinha quadro de estatística, que a gente... até o Almeida Filho que fazia, que o Almeida Filho é um dos grandes árbitros daqui do Ceará. A gente tinha um historiador, um dos maiores historiadores daqui do Ceará, que é o David Barbosa, que ele até participou do livro de centenário do Fortaleza. E ele é irmão do Daniel, e ele fazia esse quadro histórico, quando a gente tinha um confronto, ele trazia todos os dados. E ficava faltando um setorista por Floresta. Eu, que não entendia absolutamente nada de futebol até então, não acompanhava, eu peguei a responsabilidade. Sabia que ia ser uma coisa difícil, mas eu adotei o clube. E desde então eu fui estudando regras, fui estudando como é que funcionava, fui acompanhando jogos que eu não acompanhava de maneira alguma, fui começando a assistir, fui conhecendo grandes nomes históricos. Então eu recebi o convite do assessor, porque como a gente só fazia a setorização no programa e na página, a gente era muito visado porque o Floresta é um clube muito acessível. Então eu fui chamada pelo assessor do clube para fazer a visita no CT. E desde então eu passei a frequentar, passei a conhecer as pessoas que trabalhavam, ter contato com jogadores, comissão técnica, e foi muito importante para mim, porque o clube realmente me abraçou. Eles sabiam que eu não tinha essa conexão desde longa com futebol, então eles sempre fizeram de tudo para me ajudar. E hoje em dia eu tenho um contato muito forte com o clube, setorizo o Ferroviário também,
mas nem de longe é o mesmo contato que eu tenho com Floresta, até mesmo pelas pessoas que lá trabalham, né? Entendi. E desde então eu fui entrando, fui criando oportunidades, mas eu não tinha esse contato com futebol desde pequena. Cara, eu sou São Paulino de berço, né? Minha família toda é São Paulina, mas desde 2014 eu sou atleticano, atlético acreano, né? Por isso que eu mencionei o Eduardo no começo. Sou atleticano de coração. E eu criei uma página recentemente para falar do Atlético, e isso é o máximo de setoristas que a gente tem aqui no Acre. Páginas de humor destinadas ao clube, né? Como é ser setorista, assim, de fazer uma cobertura de clubes? Eu sei que, por amigos que moram aí no Ceará, e alguns falam comigo, eu sei que não é muito diferente a relação aí dos times de Série B, Série C, os daqui, por exemplo, na questão de informações. Por exemplo, aqui no Acre a gente tem uma mídia tradicional, né? Que é a mídia que faz a cobertura dos jogos e tal. Mas para extrair informações de clubes, você tem que conhecer alguém de lá de dentro com uma boa vontade. Eu acho que aí também é mais ou menos assim, ou eu tô falando besteira? Assim, antes da pandemia, pra gente setorizar algum clube, a gente tinha que estar lá todo dia. A gente tinha que ir lá acompanhar, conversar. Eu sempre falo isso porque, assim, tem muitas pessoas da área que dizem a gente é profissional, a gente tem que ter um contato profissional com as pessoas da área, com o jogador, com comissão técnica. Se passar para a área pessoal, já não é tão bom. Eu já parto isso do contrário. Porque se eu chegar num local, eu vou querer me dar bem com todas as pessoas que ali estão, porque eu vou ter que conviver com elas. Então, todo clube que eu chego, todo local que eu vou fazer uma cobertura, eu já chego, nem que seja não aquela amizade de infância pra gente estar ali conversando direto, mas ter uma boa relação. Então, na pandemia, antes você precisava ter essa boa relação com as pessoas do clube, você precisava criar confiança, fazer com que aquelas pessoas confiassem. Porque se você virar amiga ao ponto de você ter uma relação pessoal com a pessoa, seja de amizade, seja de outra coisa, você tem que saber separar as coisas. Uma pessoa que trabalha no clube, é comum chegar todo dia pra ela uma pessoa que quer usar apenas ela como fonte. De chegar, olha, eu queria saber o que tá acontecendo aqui, e não é assim, entendeu? Acho que as pessoas que trabalham em clube, elas já criaram essa casca em cima delas pra não ter tanta essa amizade. E antigamente você tinha que ter essa boa relação com todo mundo justamente porque você tinha que estar lá todo dia. E para você entrar no clube, você já tinha que ter essa amizade antes, essa boa relação antes. Então, hoje em dia, já com a pandemia, a gente tem grupos de assessoria, cada clube tem seu grupo de assessoria, e todo dia os assessores vão colocando o boletim diário. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Por quê? Ele é bom por um lado porque pessoas que não tinham tanto acesso, por um grupo passa a ter. Pessoas que não podiam, de outro local da cidade, que precisavam fazer essa cobertura, não poderia estar aqui todo dia, hoje em dia pode fazer essa cobertura porque está num grupo de WhatsApp, então todo mundo tem acesso. Mas as pessoas, hoje em dia a gente só sabe as informações que o clube quer que a gente saiba. Porque a gente não está lá diariamente, a gente não vê o que acontece. Então tem os seus lados bons e os seus lados ruins. Mas no Floresta, no caso, como eu já tinha essa relação com todos, eu já ia lá com frequência, eu sabia de algumas informações. Mas é aquela questão, você tem que saber filtrar o que você divulga. Porque se você tem um amigo dentro de um clube e você sabe, olha, jogador tal se machucou, isso é uma boa informação, mas você não vai pegar essa informação e vai divulgar para todo mundo instantâneo. Porque você tem que saber relevar o que é que vai ser importante para o público saber e o que é que não vai. Porque se está tendo um problema interno no clube, um jogador brigou com outro, aquilo dali não afetou em nada, não teve problemas, foi só uma discussão ali, um bate-boca. Você não vai sair divulgando. Jogador A, jogador B discutiram. Não, são informações que não são relevantes. Então, além de você receber aquela informação, você tem que saber filtrar. Eu acho que a pandemia ajudou na informação de clubes, em parte, mas também piorou por essa questão de o clube não querer que a gente saiba de algumas coisas e a gente não ter acesso. Eu posso usar o exemplo, o Edson Carius voltou pro Ferroviário, para quem não sabe, ele é ídolo do Ferroviário, e muitas pessoas já sabiam antes dele chegar aqui, porque a imprensa de Belém divulgou antes da do Ferroviário, porque a do Ferroviário queria fazer essa surpresa pro torcedor coral, mas a imprensa de Belém soltou antes, entendeu? Antes mesmo até dele chegar aqui, dele sair de lá. Então,
São coisas que a gente tem que saber lidar, saber ir ajustando. A gente não pode fazer essa divulgação. Eu soube da vinda dele antes da assessoria divulgar. Mas se eu chegasse a divulgar antes da assessoria, ali eu já ficaria marcada. Então tem toda essa questão de filtro. Tem que ter esse joguinho de cintura para poder saber relevar as informações. Mas eu acho que aqui é até bem fácil de informações. Só acho um pouco mais complicado os times que não estão tendo essa representação nacional, porque é complicado a gente chegar até eles e é complicado eles passarem uma informação a mais. Mas os times daqui têm essa questão de gostar muito da imprensa. Eles fazem de tudo para passar o máximo de informação, porque eles querem que a gente divulgue eles. No Floresta, muitas vezes, eles chamavam a imprensa. Ia ter um jogo importante, eles faziam ligar para os veículos de imprensa para a gente fazer a cobertura, porque eles queriam ser visados, entendeu? Eu acho que não tem muito essa restrição aqui, não. E aí eu acho que eu falei merda, porque esse seu último comentário é totalmente o oposto do que acontece aqui no Acre, por exemplo. Eu troquei ideia com o Kelton Pinho, que é um jornalista daqui do Acre, e que ele tá fazendo podcast comigo, o campeonato acreano, e ele falou que essa é uma das dificuldades da imprensa local de cobrir, porque os clubes parecem não gostar muito da imprensa. É uma dificuldade enorme para trocar ideia com o clube, para falar o que tá acontecendo, e acaba que quando vai sei lá, quando aparece na mídia alguma informação sobre o clube, e eles não gostam, eles chegam para os repórteres, para os jornalistas e falam, e acham que a imprensa está jogando contra o futebol local, sendo que ao contrário, a imprensa está tentando criar uma história com o que eles têm do clube, né, que é quase nada. E aí acaba que ficando ruim para os dois lados, né? Tanto para a imprensa local que quer cobrir o time da cidade, quanto até para o próprio clube que acaba não tendo todo a sua estrutura, o seu planejamento, o que tá planejando para a temporada não sendo divulgado. Eu acho que e aí com vocês aí no Ceará isso já é diferente, por isso que você falou, né? Por os clubes gostarem, darem essa abertura para quem quer cobrir, né? Isso, e acaba sendo ruim pro próprio clube, né, se ele não fizer a divulgação. Porque, assim, tem Ceará e Fortaleza na Série A atualmente, a gente tem o Ferroviário na Série C, o Ferroviário já tá um tempozinho bom na Série C, o Floresta estava na Série D. Floresta, para quem não conhece a estrutura, tem uma estrutura gigantesca, um clube que foi criado há pouco tempo, como ele é um clube empresa, ele tem um aporte financeiro bom. Então ele tem um clube até mais estruturado que o Ferroviário, se duvidar. Entendeu? Então, ele tinha estrutura para subir, ele tinha elenco, ele tinha cacife financeiro para isso, só que ele não tinha mídia. Por quê? Ele tinha acabado de ser criado, ele tinha chegado na Série D há pouco tempo, então a mídia não fazia divulgação. Ele teve que chegar para a mídia e dizer assim, olha, eu estou aqui, eu vou querer subir, eu tenho todo o planejamento suficiente para isso. E quando o Floresta foi chegando nas fases finais da Série D do ano passado, foi que a mídia começou a olhar, olha, aquele time ali tá bem, aquele time ali vai disputar a Série C próximo ano. E o Floresta chegou na final. O Floresta disputou a final com o Mirassol. O Mirassol, que é um time extremamente importante em São Paulo, que tem um aporte financeiro muito bom, teve 2 desmanches no elenco do ano passado e conseguiu ser campeão da Série D. A gente tinha um histórico, um tabu aqui no Ceará, que todo cearense que chegava na final da Série D ganhava. O Floresta, infelizmente, não conseguiu a vitória, mas ele fez uma bela campanha com um elenco que não era um custo tão alto, mas era um elenco muito bom. Então, se você não chegar para mim de fazer isso, você não vai conseguir. E os clubes fazendo essa blindagem, eu acho um erro um erro grande. Porque se você quer ser divulgado, quem é que vai divulgar? Se o clube não quer fazer a divulgação, entendeu? Então tem que ter aquela conversa. Se você não quer que divulgue certas informações, conversa com a mídia. Porque a mídia também ela tá aberta para isso também. Os clubes precisam abrir suas portas também. Exatamente, esse é o ponto. Porque, assim, eu lembro muito de períodos que a gente queria muito acompanhar. É por isso que eu não sei, aí no Ceará deve ter mudado muito isso, né? Aí no Nordeste, mais especificamente. Mas aqui na região Norte é muito comum a gente não torcer para times locais, a gente torcer para times do eixo Rio-São Paulo, pá. Dificilmente até torcer para um time de Minas, né? Apesar de que hoje está mais comum, por causa de Cruzeiro e Atlético e tal, todos aqueles títulos. Mas aí teve um período bem legal, futebol nortista,
e agora o futebol nordestino pegou uma crescente muito boa, assim, muito boa mesmo. Mas assim, para acompanhar jogos, hoje, é claro, para quem está acompanhando isso aqui agora, 2021, tem internet, tem a Eleven, que dá para assistir os jogos da Série D, Série C, Série B, enfim, você só não assiste o que você não quiser hoje em dia, tá muito fácil. Mas teve períodos que, cara, para você saber os times que estavam jogando no campeonato estadual, era uma dificuldade enorme, né, assim. E essa distância dos clubes em relação a... Pô, tem clubes aqui no Acre, eu falo do Acre porque é o meu lugar de fala, né? É onde eu moro. Mas tem clubes aqui do Acre, mano, que você não sabe nem qual é o Instagram oficial do clube. Porque, sei lá, tem 2, 3, 4 criados. Você não sabe nem qual é o oficial do clube, sabe? O time não posta, ninguém sabe, ninguém vê. E isso atrapalha muito mesmo. E tá rolando aí a segunda divisão do Cearense, né? Como é que foi esse período de estadual aí em meio à pandemia? Assim, tá acontecendo ainda, né? Inclusive tá tendo rodada hoje, no dia 14/7 de 2021, tá tendo rodada. Tá fluindo bem, porque assim, aqui a gente adotou na federação, a gente adotou um esquema de segurança contra a Covid muito bom. A gente é testado semanalmente, as pessoas que trabalham com a gente sabe como é o convívio, a gente sabe que aquela pessoa tá respeitando, entendeu? Porque tem pessoas de grupo de risco, inclusive, que trabalham na federação, então a gente tem muito cuidado quanto a isso. E o protocolo com os clubes não é diferente, os clubes, os elencos são testados, então a gente tá conseguindo fazer isso, a gente só entra quem é credenciado, não sei como é aí no Acre, mas aqui no Ceará, eu creio que seja da mesma forma, mas aqui no Ceará, para entrar num jogo, para fazer cobertura, seja de mídia, seja cobertura individual, você tem que estar credenciado com a carteirinha da PCDEC, que é o sindicato da mídia daqui. Então, se você não tiver com essa carteirinha, você tem que fazer o credenciamento antes, fazer todos os protocolos todos direitinho para você entrar. E dependendo do campeonato, eles pedem o teste. Então, a gente está conseguindo ter todo esse negócio. O Floresta, por exemplo, está disputando o campeonato da Série B do estadual. No ano passado, na temporada passada de 2020, ele foi rebaixado. Foi o mesmo ano que ele conseguiu subir para a Série C. E agora ele está disputando a Série C e o estadual da Série B. Então, o Floresta, no início da temporada, ele conseguiu fazer uma bolha com seus atletas. Passou, acho que 3 meses, os atletas concentrados dentro do CT, não saía para absolutamente nada. Comida era feita lá, treinamento, eles passavam lá, tem espaço de lazer, então eles passavam os feriados lá, final de semana. Quando ia, depois desses 3 meses, que foi o período que veio a segunda onda aqui no Ceará, eles foram liberados, quando passou. E o clube já deixou avisado que se tiver alguma nova onda, ou se sair algum negativo, algum positivo no seu elenco, eles vão retornar para essa bolha. Infelizmente, não são todos os clubes daqui que têm essa condição de fazer essa bolha, porque a gente sabe que é um gasto muito... eu acho que triplica os gastos do clube. Mas os clubes daqui estão conseguindo levar bem. A gente não teve tantos casos de Covid nos elencos, e quando tem, eles são avisados, a gente é avisado previamente, e é tomado todos os cuidados. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu assisti recentemente um vídeo eu acho que foi do canal Última Divisão, né, que é um canal muito bom para quem gosta de futebol alternativo. Inclusive até conversei já com o Alan Brito, que é do integrante da Última Divisão, que é específico sobre o futebol cearense, né, e lá nesse vídeo ele fala de algo que faz muito sentido pra gente, região norte, que não tem um futebol tão grande, tão competitivo em nível nacional. E tudo começou com Fortaleza e Ceará, um puxando o outro, e hoje o futebol cearense está onde está, por culpa de boas gestões, né? Culpa no bom sentido, é claro. Né? Por consequência de boas gestões. E assim, Débora, você que está mais próxima, como esses times mais pequenos, né, do Ceará hoje em dia, eles já estão sentindo essa força, assim, tipo, impulsionar, porque, assim, aqui no ano passado, a gente teve 3 times do Acre na Série D. Foi muito bom. Talvez Rio Branco e o Atlético Acreano. O Atlético Acreano, claro, que foi rebaixado, né, da C, de 2019. Mas, assim, a gente tinha 3 times do estado em competição nacional. Isso foi muito bom para times
que não estavam disputando nada, por exemplo, que só disputam o campeonato estadual e fica sem calendário. Porque esse ano eu percebi uma diferença enorme do ano passado. Eles se estruturaram, eles pensaram melhor, se planejaram melhor, mesmo com pandemia. Eles tiveram cuidado de sentar, planejar, escolher bons jogadores, investir na base, enfim, fazer um trabalho melhor, sabe? Porque viram a oportunidade de, caramba, se a gente ganhar um estadual, é uma vaga na Copa do Brasil, é uma vaga na Série D. Então vamos nos esforçar para isso. Então, assim, hoje, com todo esse cenário, né, muito positivo, que é admirável olhar o futebol cearense hoje, os times de menos expressão, que estão disputando talvez a segunda divisão cearense, ou até mesmo a primeira divisão cearense, conseguem já perceber aí que eles estão sendo puxados assim, por esses times, assim, se impulsionando, trabalhando, fazendo boas gestões, para também estar disputando vagas? Com toda certeza, Jonathan, porque é uma coisa que a gente vale lembrar que os acessos nos campeonatos não é só por mérito próprio. É na questão de eu cheguei na final de um campeonato X, eu vou conseguir vaga no campeonato Y. Tem a questão de ranking, né? Então, por exemplo, no campeonato nacional, Brasileirão, para você ter vaga na Série D aqui do Ceará, são 3 vagas. A gente já não tem Ceará e Fortaleza, não disputa. A gente consegue essa vaga pelo Campeonato Cearense. Então, Ceará e Fortaleza não disputa porque já está na Série A. Ferroviário e Floresta não disputam essa vaga por já estarem na Série C. Então, isso acaba abrindo 3 vagas para outros clubes que antigamente não tinham a menor possibilidade de conseguir esse acesso. Então, tem muitos campeonatos que utilizam o mérito de ranking também. Então, se são 3 vagas e 2 conseguiram por um meio, e os outros 2 conseguiram, e o outro clube conseguiu pelo ranking, já vai liberando vaga. Então isso é uma coisa muito importante. Um exemplo que eu posso citar é que aqui esse ano a gente conseguiu a vaga do Campeonato Brasileiro, foi o Crato, o Atlético Cearense e teve o Pacajus. Então se um desses não conseguir por aporte financeiro, por estrutural, ou a gestão não quiser que dispute, aquela vaga já vai para outro time que estava abaixo dele, entendeu? Então, se a gente pegar a segunda fase do Campeonato Cearense para fazer o cálculo dessas vagas, já pulou ali umas 3 posições. Porque Ceará e Fortaleza estavam ali no topo, mas não entrava. Ferroviário estava no topo, mas não entrava. Então, isso é uma coisa que vai puxando. Se tem 2 times lá no alto, no estado, ele vai liberando vaga para os que estão mais embaixo e isso vai dando estrutura. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Cearense tem o estadual funciona assim. Ele tem 2 fases. Ceará e Fortaleza não entram na primeira fase. Então, nesse ano foram 10 clubes que disputaram a primeira fase. Aí tem as rodadas, eu acho que 7 rodadas. Aí os 2 caem para a Série B e o restante vai para a segunda fase. Na segunda fase entra Ceará e Fortaleza. E ele é feito rodadas, eles disputam entre si e vai sendo feita a final. Então, essa questão, os 2 caíram, ficaram 8. Os 8 passam e fica aquela disputa. O campeão do primeiro turno, ele ganha uma vaga na Copa do Brasil. Nesse ano foi o Ferroviário. Se por alguma coisa o Pacajus ganha o primeiro turno, ele vai ganhar uma vaga na Copa do Brasil. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato muito rentável para os clubes. Tem a questão de viagem, que é muito difícil para quem é um clube que não tem um aporte financeiro tão bom, mas ao mesmo tempo eles ganham muito dinheiro. Isso vai ajudando o clube a se estruturar. Isso vai ajudando o clube a colocar aquele dinheiro dentro do seu elenco, fazer aquele investimento todo. Então, a gente tem essa questão também de ir gerando renda para os clubes, dando estrutura. A gente tem essa sorte dos clubes daqui irem muito bem no estadual. O Ferroviário participou da temporada de 2020 da Copa do Brasil, participou da de 2021 e vai para a de 2022 devido ao estadual. Então, a gente tem base também aqui que disputou a Copa do Brasil, que também na base, a Copa do Brasil da base também é muito rentável. O Floresta, por exemplo, foi o clube que chegou mais longe na Copa do Brasil Sub-20. Então vai puxando outro, querendo ou não, seja por aporte financeiro ou seja por questões de ranking. Sim, demais. Você falou uma outra coisa sobre viagens. Eu lembro de uma entrevista do Rogério Ceni, na época que ele dirigia o Fortaleza, né, sobre a dificuldade que ainda
clubes como Ceará e Fortaleza enfrentam, né, para jogar campeonatos nacionais. Aconteceu isso com o Atlético quando jogava a Série C, que teve que jogar com Juventude lá no Sul, com o Náutico no Nordeste, enfim, viagens muito longas. E assim, é algo que não tem como fugir, porque é geográfico, né? O clube está situado naquele lugar, então, tipo, não é culpa se quer ser campeão, se quer jogar, se quer disputar, vai ter que enfrentar essas viagens longas, né? Só que o nosso questionamento não é nem esse, eu acho que o nosso questionamento é como a linha aérea no Brasil funciona, né? Muito, muito ruim. Até onde você acha que isso afeta os times do Ceará em relação a campeonatos, campeonatos nacionais, com viagens ou mais? Assim, como você bem falou, a malha aérea é muito complicada aqui no Brasil. A gente sabe que é muito difícil um elenco pegar um voo para um determinado local e ele ir direto para aquele local. Ele vai fazer escala. Um exemplo que eu posso usar, o Floresta no ano passado, ele ia jogar com um time daqui, eu não me engano, se eu não me engano era contra o Itabaiana, não tenho certeza, mas era um time aqui do Nordeste, que ele teve que ir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele ir para Brasília para depois voltar. E era aqui do lado, o estado. Então é uma questão muito complicada, porque a gente sabe que jogador ele não é só qualidade técnica, jogador ele não é só treino, ele não é só aptidão, não é só aquele treino em si dentro do CT. Ele tem várias questões que afetam. Tem psicológico, tem momento atual do seu corpo, como é que ele está, se ele está bem mentalmente, se ele está bem fisicamente. Então isso vai deixando o jogador cansado. Isso vai absorvendo ali as energias do jogador por essa questão de viagem. Viagem é muito cansativo. Então isso atrapalha no rendimento do jogador dentro de campo. Porque para um time que faz essa escala toda, para o jogador não ser afetado por isso, ele teria que ir dias antes do jogo. Para ele ir dias antes do jogo, ele perderia treino. Porque ele não pode... A gente sabe que quando o time viaja para outro canto, geralmente ele treina no CT do adversário. Exemplo, o Ceará vai jogar contra o Corinthians, ou ele vai treinar no CT do Red Bull, ou ele vai treinar no CT do Palmeiras, do São Paulo ou do Santos. Ele não vai treinar no CT do Corinthians. Então tem a questão do time que vai receber ele adaptar calendário de treino também. Então envolve inúmeras coisas, inúmeras. Daqui do Ceará, eu acho que o que mais está sofrendo no momento com essa questão de viagem é o Guarani de Sobral. Porque Guarani de Sobral caiu num grupo na Série D, que é o grupo 2, que só tem times do Norte. Então uma das viagens menores que ele faz é 1.400 quilômetros de distância. Então, o Guarani ele não tem esse aporte financeiro todo. No ano passado, a gente sabe que o Guarani passou por uma crise. Nesse ano, ele perdeu seu maior investidor, que era a Uninta. E ele tá conseguindo se manter, ele tá fazendo uma ótima campanha na Série D. Porém, tem essa questão de viagem que acaba desgastando. Não tá afetando até o momento no rendimento dos atletas, mas é uma coisa que pode afetar, uma coisa que é muito preocupante até, essa questão de logística. Eu conversei com o Neto Pessoa, que também é acreano, ele joga no Botafogo de São Paulo agora, e ele falou que uma das coisas que ele odiava era, que ele odeia até hoje, é perder sono, né? E ele tinha que perder muito sono quando viajava de madrugada, porque as viagens aqui do Acre, não sabemos porquê, é só de madrugada, as viagens daqui para outro estado, e às vezes para jogar no Pará, por exemplo, tinha que ir para Brasília fazer escala e muito complicado. E isso, cara, é nítido como isso atrapalha assim, num campeonato tão longo como é a Série D, né? Eu já discuti várias vezes sobre a forma que é disputada a Série D. Para um campeonato tão longo, com tantos times, e a gente tem até que elogiar os times quando fazem campanhas bonitas, como o próprio Floresta, mais recente, né? O Manaus está fazendo o time amazonense, o Cuiabá, que fez, chegando até a Série A, para pegar casos mais recentes, né, o Cuiabá, porque realmente, para quem está fora desse eixo aí, sul, né, São Paulo, Rio, Minas, é muito difícil, é muito complicado, com viagens tão longas, cansativas, assim, não tem a estrutura que times de Série A têm. E até hoje, o Rogério Ceni falou isso em 2018, eu acho, 2019, sei lá. Ele dirigiu o Fortaleza. Então, tipo, pra você ver, até times de Série A
que já estão tipo, num patamar bem estabilizado em relação a outros times, ainda é complicado, né? Um exemplo, Jonathan, perdão, a ser usado, é o Ceará na temporada de 2021 início, que chegou o momento dele disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo, que foi a Copa do Nordeste, o Estadual e o Campeonato Brasileiro. E depois teve a Sul-Americana, né? Então, os jogadores jogavam hoje, não dava nem tempo de descansar, eles jogavam hoje, amanhã tinha treino, no outro dia eles viajavam. Jogavam lá, no outro dia voltava, chegava aqui, treinava. Então, o Ceará, no começo da temporada de 2021, ele fez uma bela campanha, fez ótimas contratações, fez uma bela campanha. Mas quando chegou ali no final da Copa do Nordeste, que ele perdeu o título pro Bahia, os jogadores já estavam tão exaustos que, se eu não me engano, tem até uma estatística sobre isso. Em 15 dias eles jogaram, eu acho que foi 5 jogos. Isso para um jogador contando com viagem é muito desgastante, muito. Porque a gente sabe, eu tava até conversando com um amigo que joga aqui no Atlético Cearense, que é o Wanderson. Ele disse, olha, essa questão pra gente é muito desgastante. No momento eles estavam jogando o brasileiro, ele estava terminando o estadual e ia iniciar o brasileiro. Porque, de acordo com ele, o jogador ele não sente aquela pressão física, aquele desgaste físico assim que termina o jogo, no outro dia. Ele sente 2 dias depois. Então, quando o jogador tava começando a sentir o desgaste físico de um jogo, ele já estava dentro de campo para fazer outro. Então, a gente sabe que tem que ter esse preparo todo. Hoje em dia, o Atlético Cearense está com um calendário mais calmo. Ele está conseguindo ter esse descanso entre os jogos, mas é uma coisa que desgasta bastante. A gente sentiu muito isso, a gente percebeu muito isso aqui no Ceará, quando o Ceará estava jogando Copa do Nordeste, Sul-Americana e o Campeonato Estadual. Com certeza. E cara, isso é engraçado até para os defensores de que jogador não tem que descansar, né? Porque eles pegam como exemplo aquele Flamengo de Jorge Jesus em 2019, que não poupava nunca, que não poupava ninguém. E fala, jogador não tem que ser poupado não, tem que jogar todos os jogos. Sendo que, cara, é complicado quando você fala isso, porque beleza, possa ser que no ritmo de como as coisas estão indo, não venha, mas uma hora essa conta chega, uma hora os jogadores vão sofrer essa pressão. A gente está falando de um corpo, gente. O corpo humano, ele carece de descanso, de pausa. Um exemplo de Série A, para não dizer que isso é um problema só de times do Nordeste, de times... Enfim, para falar agora da parte física, aconteceu com o São Paulo, que chegou a jogar 3 jogos na mesma semana. E enquanto os resultados vinham, né, que isso é uma outra coisa que é legal falar, né, enquanto os resultados estão vindo, beleza, o time tá ganhando, tá indo bem. Mas aí quando começa a perder, por conta que o desgaste chega, aí vem as lesões. Ontem o São Paulo jogou com os principais jogadores tudo lesionado. E ainda teve o Éder, né, que se lesionou também na partida contra o Racing na Libertadores. Então, acontece, uma hora o resultado, uma hora a consequência dessa quantidade excessiva de jogos, ele vai chegar. Eu lembro muito na época quando o Atlético estava na série C, e por ter feito uma gordura legal no primeiro turno da Série C, conseguiu ficar ali numa posição favorável, né? Que, se não me engano, era os 4 que passava para a próxima fase. Ainda é assim, né? A Série C, os 4 primeiros do grupo. E aí o Atlético conseguiu ficar em terceiro ou em quarto, não me lembro agora. Mas os últimos jogos do Atlético, cara, só perdia e empatava porque os jogadores não aguentavam mais. E é isso que o Neto falou também, né? De das viagens e tudo mais. E é legal a gente refletir sobre isso para pensar em melhorias, né? Jonathan, assim, eu vou usar de novo a questão do Ceará. O Ceará teve esses jogos muito um em cima do outro. Teve inúmeros jogos ali apertadinho, o calendário bem justinho. E quando o Ceará sentiu essa questão física, foi todo mundo junto. Quando o Ceará começou a cair os seus resultados, começou a diminuir o seu ritmo, uma coisa que a gente cobrava muito, porque eu não sei se você acompanhou o jogo de final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia, que foi pelos pênaltis. Sim. E após os pênaltis teve uma confusão entre os jogadores do Bahia e do Ceará. Então dali teve inúmeros jogadores que foram suspensos.
por estar envolvido na briga. Mas ao mesmo tempo que tinha, eu acho que 5 jogadores suspensos devido à briga, tinha 8 no departamento médico, devido a esse desgaste de jogos. Eles não sentiram ali na hora, mas o músculo, ele precisa ter um descanso, tanto que geralmente quando você vai atrás de fazer um exercício físico, algo assim, o indicado é você fazer 2 vezes na semana, no máximo 3, não fazer todo dia aquele mesmo exercício, porque o seu músculo precisa descansar, ele precisa repor o que ele está sendo desgastado. E os jogadores estavam desgastando ali cada vez mais. Então, quando vem tudo de uma vez. Então, o jogador ele precisa sim ter descanso. Por isso que a gente tem time reserva. Time reserva não é só para ali na hora do jogo a gente não querer que os 11 joguem os 90 minutos. É para quando acontecer isso. Se não fosse por isso, os times tinham apenas ali 16 jogadores, que eram os 11 que estavam em campo, mais 5 substituição. Porque o jogador ele precisa ser reposto, o jogador precisa de descanso. Os times daqui costumam fazer rotatividade. A gente elogia muito isso no técnico atual do Fortaleza, que é o Vojvoda. O Fortaleza não tem um elenco muito grande, mas o Vojvoda consegue fazer essa rotação de elenco muito boa, e o Fortaleza não cai de resultado. Desde que o Vojvoda entrou, o Fortaleza estava numa baixa, o Vojvoda chegou, ele está numa crescente desde então. Teve algumas derrotas até o momento, mas é aquela coisa que a gente percebe que o time tá jogando diferente. Jogadores que a gente nem lembrava que estavam no elenco, porque os técnicos anteriores não utilizavam, por ele ser do time reserva, por ele ser do time B do clube, eles estão sendo utilizados agora e estão sendo uma surpresa. Então, eu sou a favor de que um técnico, eu sempre falo isso aqui nos programas que eu faço parte, eu sempre admiro aqueles técnicos que a gente vai começar o jogo, a gente não sabe que escalação que vai entrar. A gente só sabe, geralmente, do goleiro, porque goleiro, enfim, é uma posição que geralmente é aquele goleiro fixo e é muito difícil modificar. Apenas com cartões ou lesões, porque goleiro geralmente fica naquele local ali, conquista sua vaga e não sai mais. Mas os outros 10 a gente não sabe quem é que entra em campo. Isso é ruim? Sim. Não. Mas a gente sabe que tem aquela surpresa, porque ele sabe utilizar tão bem as peças que ele tem em suas mãos, que do jeito que ele coloca ali, a gente sabe que o time vai jogar bem. A gente vê isso atualmente no Fortaleza. O Fortaleza vem fazendo isso muito bem. Tem jogadores que o técnico anterior do Vojvoda era o Anderson. O Anderson jamais pensaria em usar aquele jogador, dizia que aquele... não dizia em si, né? Ele não utilizava aquele jogador, achava que aquele jogador não cairia muito bem naquele elenco, naquela escalação, porque o futebol do Fortaleza com o Anderson, ele não era ruim. Fortaleza não tinha derrota, mas não era aquele futebol bonito, que a gente não tinha emoção de assistir, era aquela coisa ali tática, muito básica. Fortaleza fazia um gol e parava. Com o Vojvoda, o Fortaleza entra em campo, ele faz um gol e ele vai se ele tiver 100 minutos dentro de campo, ele tiver 200 minutos dentro de campo, ele vai buscar o gol esses 200 minutos. É uma coisa que a gente cobra bastante aqui, é ritmo dos jogadores. O Ceará tem esse déficit de ritmo. Ele faz o gol, ele se retranca e volta para sua defesa. Se o outro time subir para atacar, ele facilmente cede o empate. O Fortaleza não, ele vai para cima, faz o gol e continua em cima. Então a gente vê muito isso com o Fortaleza, essa questão de rotação. E a gente viu isso no ano passado com o Floresta. O Floresta também tinha um elenco curto, mas o Leste não conseguia fazer essa rotatividade. Então esses jogadores que ficam no banco de reserva, que ficam no time B, não é apenas para descanso também. Eles merecem muito descanso. Mas também essa questão de rotatividade, porque se eu sempre colocar a mesma escalação, o adversário vai chegar e vai saber como é que eu funciono e facilmente vai conseguir o que ele quer. Então a gente precisa ousar bastante nessa situação. E até se tratando de calendário, né? Que aí a gente vai entrar naquele mérito lá da CBF, que todo ano faz um calendário pior que o outro. Mas, assim, até falando em questão de calendário e de competições para disputar, isso é muito importante também para dar rodagem para os jogadores, para dar minutagem e tudo mais. Aconteceu um caso recente com o Atlético. Eu vou falar muito de Atlético aqui, porque é o time que eu torço. O Atlético Acreano, porque tinha um jogador, que eu acho que ele era zagueiro, que o Atlético contratou, porque assim, times... eu ia falar times nortistas, né? Mas eu acho que na verdade é times menores, porque o Santa Cruz está numa fase draga também. Santa Cruz está fazendo muito isso.
tem uma mania de contratar muitos jogadores que nem vai usar, nem usa. E ele pediu para sair, ele pediu para rescindir o contrato porque ele não estava sendo utilizado. Porque o Zé Marco, que é o atual treinador do Atlético, meio que tem o time dele fixo e, cara, troca só. A gente até brinca aqui entre nós, somos torcedores do time. Só troca a camisa. Mas muda a camisa. Uma hora o jogador tá com a 20, no outro jogo ele tá com a 11, outro jogo ele tá com a 8, mas os jogadores são os mesmos. Não muda nada, sabe? Muda esquema tático, muda, sei lá. Sobe 2, depois não, sobe só um, fica só um centroavante, mas são os mesmos jogadores e um monte de reserva lá pra esquentar banco. E, cara, é perceptível que isso não evolui, que isso não cresce, que isso não progride, porque os jogadores estão treinando juntos, mas só jogam metade deles. Aí a outra metade fica esquentando o banco. E aí, como você falou, numa competição curta, como é a Série D, comparado a Série A e Série B e Série C, né? Isso fica notório, porque o time, a gente vai pegar quem? Aquele time? A gente já sabe como ele joga. Ele joga nesse formato, com esses mesmos jogadores, né? Isso mesmo, é uma coisa que é bem previsível, muitos técnicos hoje em dia têm isso, é questão de substituição. Eles jogam do mesmo jeito ao ponto de a gente saber todas as substituições em cada momento que eles vão fazer. Isso é uma coisa que não me agrada nem um pouco no futebol e que, por sorte, aqui no Ceará isso está mudando. Eu acho que a chegada do Vojvoda, principalmente, deu essa mudança, deu essa competição pro Ceará. Porque o Ceará, ele funcionava assim. Temporada passada, de 2020, o Ceará estava indo numa campanha boa com o Guto Ferreira, ainda está, mas o Ceará ele joga em blocos. Se o Ceará vai fazer uma jogada pela direita, vai o time todo para a direita. Se ele vai jogar pela esquerda, vai o time todo. Então, se o adversário quiser se infiltrar, ele facilmente consegue fazer aquela mudança e consegue barrar. Tanto que ele terminou a temporada 2020 com uma das melhores defesas. E isso é uma coisa que todo mundo sabia, mas era uma coisa que ninguém conseguia quebrar. Todo mundo sabia como é que o Ceará funcionava, mas ninguém conseguia derrubar o jeito que o Ceará funcionava, entendeu? Mas o Ceará esse ano, ele adquiriu novas peças. Foram peças muito boas e aos poucos o Guto Ferreira foi modificando o jeito dele jogar. E se uma peça nessa questão de jogar em bloco, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito falha. Porque se uma peça não for bem, derruba o bloco todinho. Então, nesse momento que o Ceará teve essas baixas para o departamento médico e por suspensões, a gente viu que o Ceará começou a ter muitas derrotas. Ele perdeu 3 campeonatos em menos de um mês. E isso desagradou bastante a torcida. Mas depois que o Vojvoda chegou no Fortaleza, eu acho que ele percebeu, olha, ele tá usando, ele é o meu concorrente, no caso, meu rival estadual, o time tem que... se ele consegue me bater facilmente, eu vou ter que melhorar para conseguir bater de frente com ele. Então, essa rivalidade estadual, se ela ficar cada vez mais forte, ela vai ficar tão forte ao ponto de sair do seu próprio estado. Então, aqui no Ceará já tá tendo essa mudança tática. O Ceará já tá começando a fazer essas modificações. Alguns técnicos daqui, o Leston Júnior, que é o técnico do Floresta, ele já fazia isso. Toda vida que a gente vê, a gente não sabe qual escalação o Leston vai fazer. A gente sabe que vem uma coisa muito boa, vem uma mudança muito tática, muito boa taticamente para isso. E ele sempre tem resultado. Acho que a última grande mudança que ele fez taticamente foi justamente na final contra o Mirassol. Porque ele sempre entrava na mesma função, na mesma escalação de questão de ser 4-4-2, 4-4-3. E nesse dia ele simplesmente não divulgou nada. Quando chegou perto do jogo, ele fez a divulgação da escalação. Ele entrou com 3 zagueiros, 5 meias e com os atacantes. E deu muito certo. Entendeu? Então, acho que no ano passado tinha um Leston que fazia essas mudanças, agora a gente tem um Vojvoda e o Guto Ferreira tá aprendendo a fazer essas mudanças táticas. Então, com essa rotação de elenco combinada à mudança tática, dá um resultado sensacional, que isso vai influenciando a todos, né? A gente volta para a questão de ranking, volta para a questão de acesso dos times menores, porque eles vão bem, vão conquistando mais coisas, mais vagas, e essas vagas que eles tinham por ranking, que eles tinham pela aquela camisa, aqueles méritos que eles tiveram, vai passando para outros clubes, vai puxando o futebol estadual. Assim, acaba de alguma maneira chegar ao ponto de puxar outros estados também. Sim, com certeza. Débora, fala um pouquinho mais pra gente em relação, que é uma curiosidade minha, inclusive,
a torcida, né? A gente já viu nesses últimos anos como a torcida do Fortaleza e Ceará são apaixonadas, são gigantes. Mas assim, Floresta, Ferroviária, como você falou, é a terceira força, né, do Ceará. Como é a relação da torcida com os clubes, assim, em relação à cobrança, em relação quanto que elas são importantes para os times, principalmente nesses momentos, né, de acesso para a Série D, para a Série C, porque o Atlético, na campanha de 2018, para o acesso, né, a gente jogou contra o Cuiabá e teve jogo de volta aqui. Cara, foi uma festa linda. Teve transmissão do Esporte Interativo, né? Se for pegar no YouTube, foi linda a festa que a gente fez ali pra torcida. Pro time, na verdade, que a torcida fez pro time. E assim, depois disso, ficou aquele resquício. Muita gente virou atleticano depois daquele período ali. Acredito que muitos torcedores estão chegando agora pro time do Floresta, né? É um time novo, mas já com grandes feitos, né? Um acesso aí para a Série C, e tá indo muito bem na Série C desse ano. E como é que é a relação da torcida e o quanto que isso também ajuda o seu trabalho, né? Como setorista? Assim, do Ceará e Fortaleza, como você bem falou, né, são duas torcidas extremamente apaixonadas, são duas torcidas que eu admiro bastante, que eu tenho sorte de ter um contato muito bom, porque eu sou setorista do Ferroviário e do Floresta, mas ao mesmo tempo eu cubro os outros times por outros locais, porque eu sou setorista em um programa, mas nos outros eu cubro todos os times, tanto que eu sempre digo, faço a brincadeira aqui, que você sofre, para torcedor de futebol, ele sofre com um time, e eu que sofro com 9. Eu sempre falo 9, que é os 7 representantes nacionais, mais os 2 femininos principais daqui, né? Que é o Ceará e o Fortaleza. Porque, assim, eu faço questão de acompanhar todos, o dia a dia de todos. Como eu trabalho comentando a federação, a gente não escolhe a nossa escala. É o time que colocar. E eu venho tendo uma frequência de jogos do Fortaleza muito grande, seja de base, seja de time masculino principal, ou seja de time feminino principal. Inclusive, muitas pessoas acham que eu torço Fortaleza por isso, mas a gente não escolhe escala. E eu tenho um prazer muito grande de trabalhar ali, de fazer parte, trabalhar com o elenco, trabalhar com a administração do clube e passar isso para a torcida. Eu sempre faço questão de, todos os programas que eu faço aqui, eu sempre faço questão de introduzir a interatividade dos torcedores, quem está nos assistindo. Então, se eu estiver fazendo um programa, você dizer, olha, eu tô assistindo, tal, eu sou torcedor e tal, eu faço questão, eu falo da pessoa. Isso vai gerando uma boa convivência com a torcida. Porque aqui a gente sofre muito com a questão de, não sei se no Acre é da mesma maneira, as pessoas que trabalham no esporte, elas não têm o costume de revelar seu time daqui. É muito difícil. Então, isso instiga a curiosidade da torcida. Se você aparece com uma blusa, 2 dias seguidos com uma blusa vermelha, você é torcedor do Fortaleza. Se você aparecer com roupa alvinegra, você é torcedor do Ceará. Então, acho que isso não acontece muito comigo por essa questão de eu estar ali cobrindo todos os times, eu ter uma boa relação. Mas fora a torcida do Ceará e do Fortaleza, eu acho que as torcidas mais apaixonadas daqui são as torcidas maiores. A do Ferroviário, que é uma torcida que sempre está ali, faz questão de participar de tudo do clube. Porque o Ferroviário, nessa pandemia, ele fez o projeto do torcedor virtual. Ele tem um sócio torcedor e os torcedores podem opinar no que está acontecendo no clube. Se eu sou um sócio torcedor, pago esse plano de sócio torcedor, eu tenho o direito de pegar o WhatsApp do oficial do clube e dizer, olha, jogador tal não tá indo tão bem, jogador tal pode mudar de lado, e não quer dizer que eles vão efetuar aquilo que você tá dizendo, mas eles vão analisar. Então isso deixa o torcedor mais perto do clube. O Guarani de Sobral, ele tem uma torcida também muito grande e apaixonada. O Guarani de Sobral no ano passado não estava tão bem, mas não fez uma boa campanha na Série D, mas os torcedores estavam lá vibrando. O Guarani de Sobral, ele é um clube do interior do estado, como já tá dizendo no nome, ele é de Sobral. E acho que foi a primeira torcida que eu vi fazendo rua de fogo para um time chegar no estádio. Então, o Guarani de Sobral desse ano, ele teve a participação na Copa do Brasil. Foi uma participação breve, porque ele foi eliminado no primeiro jogo contra o CSA. Mas, cara, a emoção que tinha dos jogadores entrar no estádio ali no Junco e ter uma rua de fogo ali esperando,
mesmo numa pandemia, a gente sabe que não é indicado fazer isso, mas a torcida estava lá, estava botando sua vida em risco, pela uma paixão pelo um clube. Isso é uma coisa que emociona a todos. Inclusive, eu posso não estar acompanhando um time, pode ser um time que eu não conheço, mas se eu vejo uma coisa dessa, eu sou aquela pessoa que se emociona fácil. Eu vou começar a chorar com uma coisa dessa, entendeu? Então, a relação daqui os clubes são muito próximos das torcidas. Aqui, se o Fortaleza, quando a torcida do Fortaleza pediu a saída do Anderson, os torcedores foram até a porta do PC, que é onde fica o CT de treinamento do Fortaleza, e eles ficaram lá e disseram que queria falar com a diretoria. A diretoria sai, vai até a porta e eles conversam, entendeu? Então, não é todo local que você vê isso. No Parangabuçu, que é onde fica o CT do Ceará, da mesma forma. Eles escutam muito a torcida. Mas no caso do Floresta e do Atlético Cearense, que são times novos, principalmente o Floresta, porque o Atlético Cearense mudou de nome, era um antigo Uniclinic, que foi comprado pelo Ari, e hoje em dia é mantido pelo Ari. Não tem uma torcida tão vasta quando tem a torcida do Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Guarani, mas é aquela torcida de apoio. A torcida do Floresta é praticamente toda local, da Vila Manuel Sátiro. Então, quando o Floresta, no ano passado, na final da campanha de 2020, que o Floresta se classificou, ganhou o acesso e continuou avançando de fase, a gente chegava ali no CT, era emocionante, porque todas as casas a gente via uma placa de apoio, o clube. Os jogadores iam pro CT, tinha faixas e faixas, as torcidas dizendo que estava apoiando o clube, que estava ali. Então isso é uma coisa muito emocionante de se ver. O Caucaia, que passou um tempo desativado, tá voltando agora, ele tá reconquistando sua torcida, porque era comum as pessoas da Caucaia torcer pra Ceará ou pra Fortaleza. Agora a gente sai andando na cidade, a gente vê o pessoal andando com a camisa. Pra quem não sabe, o Caucaia, no início da temporada, ele quase desistiu do campeonato estadual e quase desistiu do campeonato brasileiro por perca de patrocínio. Ele era patrocinado pela prefeitura, acabou por perder o patrocínio e não tinha mais condição de se manter. E o marketing do Caucaia, não sei se você já chegou a ver, ele ganhou o prêmio até de melhor marketing, porque ele fez uma campanha nacional que envolveu o Casimiro, que envolveu o Bruno Formiga, que envolveu inúmeros outros clubes, envolveu clubes de fora, e ele fez uma campanha de sócio-torcedor, que era SOS Caucaia. Então, inúmeras pessoas assinaram aquele plano de sócio-torcedor e no plano você ganhava uma camisa. Então, depois dessa campanha virtual que o Caucaia fez, ele conquistou muita gente, muitas pessoas que nem daqui são. Entendeu? Então, os clubes daqui, ele tem essa história de ter uma ótima relação com a torcida. Seja ele da Série A, seja ele da Série C ou da Série D. Muito massa, cara. Uma aprenda comigo que o futebol cearense dá para o resto do Brasil em relação à gestão, em relação a como lidar mesmo com o esporte, com o futebol. E, cara, não sou só eu, acho que muita gente que tá ouvindo isso aqui aprendeu a amar o futebol cearense, depois de boas campanhas com o Fortaleza e o Ceará, e agora com times como o Floresta, como o Ferroviário, como o Caucaia também. E isso que sirva de aprendizado também para muitos times. Uma época boa, o Pará também já fez isso, né? O Pará ali que tá bem perto do Nordeste, né? Na ponta do Norte ali, e tá voltando agora com isso, e isso é muito bom, porque isso realmente, como você falou mais atrás, isso impulsiona os times pequenos e impulsiona também as cidades vizinhas, né? Os estados vizinhos, impulsiona a gente que tá admirando, que tá assistindo, que tá vendo de fora, que, cara, é possível. E, Débora, foi muito bom trocar essa ideia contigo. Foi um prazer, Jonathan, ter essa conversa com você, né? O futebol cearense que, graças a Deus, graças aos gestores dos clubes daqui, tá crescendo cada vez mais. Eu queria mencionar apenas uma última coisa, que eu tive a chance nessa Copa do Nordeste de 2021 cobrir a semifinal e a final dos Jogos de Ceará. Jogo de Ceará, pra quem não sabe, teve a semifinal, teve Jogo de Ceará e logo após o Fortaleza. E tinha aquela questão de mosaico. O Castelão é um palco esportivo lindo, gigantesco. E por momentos as duas torcidas se uniram. Duas torcidas que são tão rivais, elas se uniram pelo apoio ao Nordeste.
No final da Copa do Nordeste, na final entre Ceará e Fortaleza, a gente tinha um lado do Castelão, que era o lado que ficava a imprensa, e os outros 3 lados de arquibancada era só mosaico e bandeirão do Ceará. Mosaico lindos, tanto do clube em si, como pedindo respeito ao futebol nordestino, que foi utilizado até quando um jornalista do Eixo teve falas que agrediram o futebol nordestino, que repercutiu nacionalmente essas falas dele. E a Copa do Nordeste, a organização do evento, utilizou aquele mosaico como exemplo. Então a gente pode perceber que a gente tem a nossa rivalidade, a gente vem crescendo nessa rivalidade porque ela ajuda também dentro de campo, mas quando a gente precisa, a gente tá junto. Quando a gente precisa, a gente tá ali se apoiando, a gente tá torcendo um pelo outro, e a gente vê muito isso, principalmente tanto nessa questão quanto a gente viu aqui no futebol nordestino. No Campeonato Brasileiro Feminino, que era Ceará e Fortaleza buscando acesso. A gente via muito torcida do Fortaleza assistindo o jogo do Ceará e torcendo, torcida do Ceará assistindo o jogo do Fortaleza e torcendo. Infelizmente a gente não pode ter os 2 elencos disputando ainda, o Ceará ainda tá, mas a gente pega o jogo do Ceará, a gente vê a torcida do Fortaleza lá assistindo, comentando, falando bem das jogadoras, porque quando a gente precisa, a gente tá junto. E com isso, eu lhe agradeço pela participação, lhe agradeço pelo convite, foi um papo muito legal. E sempre que você precisar, seja de participação, seja de indicações, seja de informações, pode chamar que a gente tá aqui. Valeu, Débora, eu que agradeço. E, cara, segue lá a Débora Arruda. Como é que é teu Instagram mesmo? DéboraArruda.a. DéboraArruda.a. E acompanha o trabalho da Débora. Se quer saber de futebol cearense, essa é a pessoa certa. Essa é a pessoa que vai te ajudar nesse processo aí. Valeu, Débora. Obrigado. Obrigada.